Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando sempre com muita alegria para fazer esse programa aqui na Vibe Mundial. Estamos ao vivo, eu e Pai Juca de Oxóssi. Bem-vindo! Obrigado, boa tarde a todos vocês. Ele é tímido, gente. Mas a tímido. gente comecei o programa rindo porque estávamos rindo. Estamos. Não é? Sim, porque a sim. gente, quando se une, Tem que é uma sorrir. alegria. Isso, temos que nos alegrar, né? Pai Juca de Oxóssi, Babalorixá, estreou recentemente aqui na Vibe Mundial, tá aqui comigo hoje para que eu possa apresentá-lo para você, para que você possa acompanhar e conhecer um pouquinho mais do pai, ou um pouquinho, né, de quem é o Pai Juca de Oxóssi. Ai, É bom, né? é bom, é bom. Tá descontraído Tô me agora? descontraindo, tô começando a me descontrair. Tô começando. E vamos. Na Vibe Mundial, toda sexta-feira. Todas as sextas-feiras, às 16 horas, com o programa Energias do Bem. Energias do Bem. Com As esse melhores nome tá com a gente, As né? melhores vibrações para você. Ah, sempre. Você está nos acompanhando em 95,7 FM, 660 AM, também agora em 83,1 FM, nos rádios mais modernos acabam sintonizando em 83,1 e lógico, né, pelo nosso site vibemundialfm.com.br e por lá, se você clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e lá no YouTube estamos ao vivo agora, eu e Pai Juca. Não é não, Pai Juca? Sim, estamos. Eu quero entender esse nome, essas boas vibrações, energias do bem. Veio num start o nome desse programa? Veio no start, veio em minutos. Foi muito Que foi nome marcante. eu vou dar para o programa? Fiquei até imaginando. Foi marcante. O nome foi muito marcante. Foi assim, pensar em alguma coisa que eu pudesse trazer às pessoas. Por quê? Vira um pouquinho para lá, assim, para as pessoas que... Mesmo você olhando para mim, as pessoas ali no vídeo vão te ver. Ele estava bem descontraído. Daqui a pouco estava deitando na cadeira. Então, Me conta. Então, foi assim. No primeiro momento de estreia, até então, eu não tinha um nome para o programa. Então, tinha que surgir um nome. E eu estava dentro da minha casa de santo, o barracão, e tive aquele estalo. Meu Deus, que caminho, que nome. E as entidades falam Energias do Bem. Energias. Aí completei Energias do Bem. Precisava do bem, né? Preciso do bem. Olha lá, estamos no YouTube, sim, ao vivaço. Eu lido. O Donizete está aqui confirmando. Então, e energias faz parte da espiritualidade, né? Energias. Não dá para separar o espiritual do energético. Não dá para separar. Nós estamos sempre envolvidos, né, neste caminho. Eu tenho o segmento tanto Umbanda quanto Candomblé. E os dois são ligados à espiritualidade. É espiritualidade. Espiritualidade é algo diferente da religiosidade? Sim. Então eu posso dizer que o programa Energias do Bem, ele vai tratar da religiosidade, ou seja, espiritualidade na religião. Espiritualidade na religião. Nós estamos falando, o Pai Juca de Oxóssi é de qual religião? Que nós trazemos aqui? O Pai Juca de Oxóssi, sou o Babalorixá no Candomblé, porém, também de nascimento da minha família, eu já tenho um segmento Umbanda e do qual eu sigo com muito amor e carinho. Você une os dois? Não dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. O meu segmento, não. O meu momento Umbanda é todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, onde eu trato das entidades, que são preto velhos, baianos, caboclos. E o Candomblé é aquele momento orixá, né? É a essência, os fundamentos internos, são iniciações, obrigações e continuidades. No programa Energias do Bem, todas as sextas-feiras, eu também trato sobre isso, essas diferenças. Que é interessante, né, a gente entender, porque a priori a gente é religião afro. Sim. Né? As sim. duas, né? A Umbanda, apesar de ter sido formada aqui no Brasil, Sim, né? sim. Vem dessa Mas linhagem tem um mistério, afro. tem um mistério da escravatura. Tanto é que hoje... Quando fala em mistérios, o que a gente está falando? Eu quero dizer sobre a parte que os escravos cultuavam, né? Tá. O lado orixá e a parte também no lado umbanda que os pretos velhos falam, né? Sobre o tempo de escravidão
Então, são coisas ligadas, são assuntos e abordagens. Claro, também tem que deixar um pouquinho para as pessoas acompanharem o meu programa, né? Não, e é bem legal a gente saber disso, porque você vai trazer no programa curiosidades da Vou religião trazer e no programa. trazendo a espiritualidade. É E isso que eu estou trazendo a entendendo? espiritualidade. Isso mesmo, vamos tratar sobre a espiritualidade nos 2 segmentos. A tua família vem da Umbanda? Minha família é meu pai, minha mãe. Você nasceu na Umbanda? Nasci na Umbanda. Tá, então você não conheceu outra religião dentro da sua família? Não, Tá, não não. teve Não tivemos. esse combate. Por mais que tenha na família, claro que se as pessoas estão me vendo, Sim, vão falar, natural. tenha na família é um caso ou outro, mas a maioria da família são todos ligados à espiritualidade Umbanda. E você cresceu tendo todo esse entendimento? Ou para você era uma religião é uma coisa, deixa eu levar minha vida, Não, eu tal, cresci- meninão. Não, cresci amando a religião, cresci envolvido. Eu cresci de uma forma assim que amo, aprendi a amar e amei, para resumir assim, porque o amor foi a base de tudo. Então, posso dizer para você que tranquilamente a religião que eu acho que Deus já me colocou no mundo com esse dom. Então E você eu nasci acaba pra- vivendo isso de uma Sim, forma acabo natural, vivendo. né? Quando a gente fala da espiritualidade em si, que aí você, né, até trouxe que não dá para separar o espiritual do energético. Tem o físico, tem o Sim, emocional, tem o sim. mental. Nós somos um todo, né? Sim. Quando você tomou consciência disso tudo, que aí você falou, uau, a espiritualidade é muito maior, porque envolve a gente, me envolve Sim. como ser humano, não é? Eu desde criança, mas com o entendimento, vou falar, fica muito mais claro com o entendimento nos dias de hoje, com o passar dos anos, a maturidade, a espiritualidade, a religião, Umbanda e Candomblé, ela traz o equilíbrio à vida. Então, é através da espiritualidade que eu busco um equilíbrio para a minha vida e eu tenho certeza que eu posso também trazer para a vida das pessoas que agora estão me acompanhando pelo programa, todas as sextas-feiras, e também hoje aqui, e as pessoas que já me acompanham dia a dia na minha casa de Orixá. E onde é a tua casa? É na Brasilândia, aqui em São Paulo, na rua Manuel Gante 77, todas as segundas-feiras. Nós temos as sessões todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. Telefone? É sempre de segunda-feira? Sempre de segunda. Segunda-feira é o dia das sessões abertas, não é cobrado nada, as pessoas podem ir até lá, serão muito bem recebidas, serão recebidas com amor. E me diz uma coisa, no teu dia a dia, né, além da tua devoção, que oráculos você utiliza? Como que se dá o atendimento ao público, independente desta segunda-feira? Independente desta segunda-feira, eu atendo com o oráculo o jogo de búzio, né? Às quartas-feiras com agendamento. Todas as quartas-feiras com agendamento. E aí eu disponibilizo horários. Porque independente de ser o Babalorixá, eu também tenho uma vida profissional, né? São caminhos diferenciados, mas eu tenho que seguir. Então eu tenho a religião como religião. Eu não consigo de forma nenhuma. Por mais que eu me dedique muito, eu não consigo estar 24 horas, né? A religião não é a sua profissão. Não, não é. A religião é a minha religião. A religião é a religião. minha religião. Eu acho que isso tem que ficar muito bem determinado, né? E explicado, Sim. Pai Juca, porque muitas vezes as pessoas elas têm uma vida além, né? E muitas vezes a gente está aqui, você está ouvindo o nosso programa, de repente você já quer que o Pai Juca te atenda agora. E isso acontece com muitos dos nossos comunicadores e pessoas que a gente conhece nem são comunicadores. Porque existe um horário determinado, Sim. cada um tem uma dinâmica. Tem gente que atende todos os dias, mas no teu caso, No meu você caso. é uma vez por semana. Uma vez Tudo por semana. pode mudar, a gente não sabe. Gigi, Tudo amanhã pode pode mudar. ser 2 vezes por semana. Né? É, No futuro, a gente não sabe o que acontece. É tudo uma questão de disponibilidade, a Exato. questão de encaixe sobre a conciliar a vida, eu costumo dizer vida material, Aham. com a vida espiritual. A minha vida material é o meu dia a dia, meu trabalho,
E a minha vida espiritual é o Babalorixá, é o Pai Juca de Oxóssi. Ô, Pai Juca, isso devia acontecer com todos, independente da religião que tem, né? Sim, O que eu digo, para a gente poder separar tudo, né? eu acredito nisso. Que a vida tenho material é importante. certeza que isso seria um grande passo para todos nós do segmento Umbanda e Candomblé. Seria um crescimento. Gigantesco. Eu digo até de todas as outras religiões, Sim, né? sim. Porque às vezes a gente fica tão ocupado mentalmente com o que é espiritual, o que é certo e errado, e N situações, que a vida material acaba não indo para frente. Sim. Sendo que, na verdade, a gente pode estar gastando energia num segmento e aí eu travo, por exemplo, a minha vida material. Aí eu vou buscar uma energia e simplesmente não tenho onde colocar. Por exemplo, quando nós somos babalorixás, a pessoa nos procura pedindo uma orientação, é sobre um problema da vida material. E se nós, como babalorixás, nós podemos viver essa vida material, nós vamos conseguir entender melhor, compreender melhor o dia a dia, os acontecimentos do mundo. Nós vamos poder ver de uma visão, com uma visão experiente, com uma experiência. Então eu acredito que é muito importante para todas as religiões que as pessoas busquem, sim, formas de compreender, separar o seu lado material com o seu lado espiritual. É o meu ver. Porque senão a gente gasta muita energia numa área e a outra fica descoberta. Totalmente. É como uma pessoa que está apaixonada e fica obcecada, né? Sim. Ela gasta muita energia com aquele pensamento. E às vezes não está direcionando a energia da forma... Sim, aí ela correta acaba ela atrair. esquece dela mesma. Por isso que quando a gente fala assim, ame a si mesmo para depois amar os outros. É uma frase clara, mas no momento que a pessoa está vivendo aquela paixão, aquele amor, aquela loucura, ela esquece dela. Ela se dedica totalmente ao amor da vida e acaba esquecendo dela mesma. Isso acontece muito? Você vê muito nas suas consulentes? Vejo nos muito. seus também, porque homem também passa por isso. Sim, sim. Vejo bastante. Tem muito. Tem muito. São questões bem... São questões delicadas. Então, tem que existir um preparo psicológico também do babalorixá para que ele consiga reverter essa situação e a pessoa entender que o que é dela vai acontecer. O que tiver de ser seu, será. Na hora de dar uma orientação, tem que cuidar muito com as palavras que vai falar, né? Sempre. Tem que ter um preparo muito grande. Ainda mais hoje, que tudo se leva a uma depressão, a um problema, a uma solidão, a um vazio. As pessoas estão vivenciando isso. E se o babalorixá não tiver segurança sobre as suas palavras de uma forma delicada, sem ofensa, sem causar transtorno, ele está prejudicando não só a vida dele, mas de todas as pessoas que estão em volta. Imagine aquele consulente sair de lá e de repente achar, nossa, o Pai Juca simplesmente diz que nada vai acontecer, que o meu amor não vai voltar. Ele pode se matar, ele pode ter reações que, então, tem que saber lidar. A gente tem que realmente, de verdade, Samira, nós temos que confiar no que nós estamos vendo. Por isso que o momento de uma consulta é um momento de uma entrega espiritual. É um momento onde o Pai Juca realmente se entrega para o que está fazendo. E além de entender o que os búzios estão falando para você, os seus mentores, as entidades, estão sempre próximas, te orientando? Na grande maioria das vezes, sim. E você sempre. os ouve muito? Muito. Essa ligação, você está falando que vem de criança. Sim. Então, você aprendeu a lidar com isso de uma forma muito presente também. Muito. E saber a hora de ouvir, a hora de falar, quando agir. Sim, muito. muito. E sem medo. Sem medo. Eu falo porque muita gente tem medo até hoje, gente. Eu fui curioso, né? Que eu fui bom. curioso, porque o meu pai tinha um terreiro de umbanda e a entidade dele tinha preparado um banho. E aquele banho era para os médios que estariam se desenvolvendo. Até então eu estava na rua, brincando, aquela coisa de moleque, né? Aos 10 anos de idade. Todos saíram e eu tive um momento oportuno, fui até esse banho, fui lá, tomei o banho. Escondido, sem que ninguém soubesse. Olá, que menino levado. Foi. Quando foi à noite, iniciou-se os trabalhos no terreiro.
e estava com os meninos brincando, eles queriam entrar para pegar doces lá, para ver as entidades, e o caboclo, a entidade, ele chegou até mim e disse: filho está com a coroa aberta. E eu estranhei, como saberia? Ninguém viu que eu tomei o banho. E você sabia o que era a E eu coroa sabia aberta. que era, tinha consciência. Então, naquele momento em diante, ele me chamou, colocou em posicionamento. Quem frequenta Você um tinha terreiro... o quê, 10 anos? 10 anos. Quem frequenta um terreiro sabe o posicionamento que as entidades fazem para uma gira de desenvolvimento. Então, eles me colocaram lá e eu comecei a sentir, o corpo não teve mais controle. E a partir daí eu me entreguei à minha espiritualidade, aí me desenvolvi ao lado Umbanda e também me desenvolvi ao lado Candomblé. Eu me iniciei a orixá aos 10 anos de idade. Então, eu já comecei já desde muito cedo nos dois segmentos. Por isso que eu amo. Eu não consigo ter uma separação entre o lado Umbanda e o Candomblé se eu os amo. Eu amo fazer parte da religião. E eu tô com tempo ainda? Tem. Então eu amo fazer parte. E eu vejo pessoas que muitas vezes têm que optar, tem que sair da Umbanda para ir para o Candomblé, ou sair do Candomblé porque se decepcionou e ir para a Umbanda. Então não, eu busco o conjunto dos dois, cada um no seu momento. Tenho um planejamento para o futuro do Candomblé ser em outro lugar e a Umbanda continuar onde estamos já há 30 anos. São segmentos. Está na mão das entidades que me acompanham. E eles continuam te orientando, inclusive, a respeito disso. Não há um problema. Não, não há um problema. Né, gente? Não há problema. Não. Pode seguir os dois, pode seguir outros também. Sim. Temos muitas religiões afro, Sim, né? Temos muito. Eu tenho filhas de santo que elas vão ao terreiro. Eu tenho algumas filhas de santo. Por uma questão ética, não posso citar os nomes. Não mas, tem problema. ela frequenta a igreja evangélica com a família e ela se reúne todas as segundas-feiras comigo no terreiro de Umbanda. Ela agrada a família e se agrada. Justamente. Acho importante, eu acho que todas as casas têm que estar preparadas. Por que que nós não podemos receber? Claro, na maioria das vezes o Candomblé ou a Umbanda, ele aceita de uma forma mais clara. Outras religiões não. Mas eu penso que tudo parte de mim. Como um líder religioso, eu acredito que esse primeiro passo vem daqui. E depois desses seus 10 anos, onde você foi um garoto levado, mas porque você agiu com amor, com o coração, quais os outros degraus que você acabou seguindo até se tornar babalorixá? Qual que é a hierarquia? No Candomblé, a gente se inicia, eu me iniciei e fui tomando as determinadas obrigações, que é uma obrigação de 1, obrigação de 3, de 5, chegando a de 7 anos. 7 anos, que é a obrigação principal, é onde você tem os direitos, né, de ser um babalorixá. Mas, independente disso, Samira, eu acredito muito assim. Pai de santo, ele não se faz, porque muitas pessoas, eu conheço, tenho vários amigos, com todo respeito, que eles chegam aos 7 anos, eles recebem todos os direitos dentro do Candomblé e querem ser pai de santo. E não conseguem. Às vezes, as suas casas, elas chegam a 1 ano e não passam disso. Eu acredito que pai de santo se nasce. E eu nasci. Eu tenho certeza que eu nasci para isso. Você já nasceu pai? Eu nasci pai. Eu, quando criança, orientava pessoas. Eu, quando criança, ajudava. Tinha sempre uma arte ligada à espiritualidade. Aquela coisinha para a professora não ir à escola hoje eu não vou à aula. Então, são coisas gostosas. Mas antes de tudo isso, de toda essa evolução que a gente tem hoje, era gostoso. Hoje é perigoso agir dessa forma. Por que que eu já falo? Porque tem muitas crianças que me acompanham. Meu terreiro é envolvido com várias pessoas e muitas crianças. Então eu não posso, porque de repente eles vão assistir, vai falar, o pai pegava e fazia para a professora. Não vai falar. Não pode. Tem crianças lindíssimas, quando estão ornamentadas, eu vi algumas fotos. É impressionante. É impressionante. São lindas. Então faz parte. Eu amo a minha religião, eu amo cada momento e cada segundo do que eu sigo. Eu amo a minha família espiritual, eu amo a minha família material, eu amo estar aqui. Eu estou na Rádio Vibe Mundial por ordem da minha entidade, Seu Poeira, que conheceu, eu tive um conhecimento com uma amiga muito especial. Tenho muita gratidão a ela, muita gratidão a este momento. E eu quero dizer para vocês que enquanto for determinado pela espiritualidade, por todos que me acompanham, estarei aqui, disposto a poder ajudar, a poder orientar todas as pessoas
que gostarem de ouvir a minha palavra e que necessitarem de um ombro amigo. E ele está com a gente. Toda sexta-feira, às 16 horas, antes do meu programa, 16h30. Olha que tem legal. o Pai Juca deixando aqui energias do bem no estúdio. Aí, quando eu entro, já está tudo Já está tudo energizado. E Vai ser sensacional. assim por longos anos. E é tão importante a gente poder falar disso, né? A tua casa ela é aberta, nós podemos ir, qualquer pessoa pode ir. Chegando lá, tem todo o trabalho costumeiro, Sim. não é? Então, normalmente as pessoas vão com questões a serem resolvidas, Sim, né? sim. né? Normalmente as pessoas vão atrás de um passe. Sim, elas vão atrás de um passe, elas vão atrás de preencher um vazio. Aham. É o famoso chamado. É o chamado. E às vezes... Eu falo sobre o chamado porque você tem que sentir no coração. Às vezes você procura um médico para algo que não é uma doença material, não é uma doença da carne, é uma doença do espírito. E você às vezes tem aquela dor constante, uma dor de cabeça. Você tem aquela dor constante. Você vai ao médico, o médico não encontra nada, faz exames. Você procura a espiritualidade, seja ela umbanda, seja ela ao lado do candomblé. Você se cura com um banho de erva. Olha que delícia. Um banho de erva. Aí nasce o quê? O amor. Vai passando o tempo, nasce a fé. Porque primeiro temos que amar para depois confiar. E a fé é aquilo que nos move dia a dia. O amor pela espiritualidade, ele jamais é esquecido. Até as pessoas que de repente abandonam, deixam distante, elas não deixam de amar. Talvez elas deixem de amar pessoas, carne como eu, mas as entidades jamais. É amor, né? É amor. E é um amor verdadeiro. É um amor sem cobrança. É um amor espontâneo. É um amor sincero. É um amor. Por isso que dizem que a maior religião do mundo é amor. É amor, isso, é amor. Não é? Eu comecei o programa Energias do Bem falando sobre isso, falando sobre amor. Eu estava tão nervoso, Samira, aquele dia. Tão nervoso, tão nervoso. 5 de maio. 5 de maio. Agora, recente. É um bebê. É pai de santo, mas é um bebê na vibe mundial. Sou um bebê. 5 de maio, para todos que me conhecem, sabem disso. É uma data marcante. É uma data onde Oxum, coincidentemente, 5/5, ela marca. Há um determinado ano, eu assisti um parto. Então, eu entrei num hospital e acompanhei, assisti o parto da mãe de filho de santo meu. Então, Oxum, naquele momento, ela fez com que eu passasse. Oxum? Oxum, porque Oxum é a deusa da fertilidade. Então, esse dia, a regência, todos os anos eu faço oferenda a Oxum, em 5/5. Então, eu assisti um parto. Né? A Maria Eduarda, irmã do Felipe, né? Que todos conhecem, grande já hoje, mas linda, e foi um momento inesquecível para mim. E agora o momento da Rádio Vibe Mundial. Foi um momento, está sendo um momento inesquecível, aquele momento mágico, aquele momento que não dá para explicar. Não dá para explicar. Isso é muito bem-vindo. Eu cheguei aqui já nervoso, ansioso. Agora eu vou me soltando aos poucos. Faz tempo que já era para ter vindo para a rádio, gente. Já fez entrevista comigo no programa de sábado. Foi um bate-papo super gostoso. Acho que temos na internet alguma coisa, né? As pessoas podem conferir. Um programa longo, informativo. Não é? Foi muito e bom. Desde aquela época era para ele ter vindo para a rádio. Sim. Que resistência. Foi resistência. Eu sempre, todas as pessoas que me conhecem, eu gosto sempre de fixar isso, é um hábito, tá? Eu gosto de citar aquilo que eu tenho a propriedade em falar. Então eu tenho que falar. As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre relutei este lado de divulgação, esse lado de internet, esse lado de televisão. E aí, de repente, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Como eu vou lidar com isso? Você passa a ser uma figura pública. E foi. Aí a minha entidade, o seu Poeira, ele chegou e disse, você já é uma figura pública, só que agora você tem que ser uma figura de luz e levar palavras para as pessoas que possam te ouvir, mas que muitas vezes não te veem. É isso. E aqui na rádio você tem essa oportunidade. Sim, estou de aqui. falar para muita gente. Sim. Obrigada, Pai Juca. Samira, quem quiser contato com você, qual é o caminho? 11, o WhatsApp, tá? É 11 99724 7037. Ou podem seguir lá as redes sociais, @ileachevodunodeaqueran,
tudo junto, tá? E telefones 11 3922 7844. Tô na Brasilândia. Digitem Pai Juca. E todas as sextas-feiras me acompanhem no Energias do Bem. Eu quero levar para vocês as melhores energias. Eu quero que vocês saibam nesse último minuto que ninguém vive sem depender de ninguém. E eu dependo de todos vocês para que o meu trabalho continue existindo e eu possa realmente tocar o coração de cada um. Eu conto com vocês. Todas as sextas-feiras, às 16 horas, na Rádio Vibe Mundial. É isso. É isso. Muito obrigada. Ele fala Ilê, Axê, Vodum, Odé, Aqueran de uma forma tão fácil, né? Que é como se você aí do outro lado já tivesse copiado. Mas é o Pai Juca de Oxóssi aqui comigo. No meu Instagram eu vou deixar tudo especificado. Vou colocar uma foto nossa e eu vou colocar o link bonitinho para que você possa seguir o Pai Juca. O meu é o Sami Charrini. Isso, e vamos então, seguir ela fica também. Fácil. E tem o Vibe Mundial também, mas na minha página fica fácil que eu vou colocar nossa fotinho. Obrigada, viu, meu querido? Por nada. Mundial, e você fica por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá, continuem com a gente.